Esse é o seu Dia Rural e aqui você encontra as melhores notícias sobre o agronegócio. Meu nome é Leandro Rocha e seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar sobre a produção e exportação de soja no Paraná. E caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, que ela pode virar tema para o nosso próximo vídeo. A afirmação de que o Paraná alimenta o mundo fica ainda mais evidente quando se fala de um pequeno grão redondo e amarelo que domina boa parte da lavoura, 36,8% de tudo que é exportado pelo estado. Partindo de navios, desde o porto de Paranaguá, a soja paranaense chega a mais de 20 países da Ásia e da Europa, além do México, onde vivem 4,1 bilhões de pessoas, mais da metade da população mundial. Sendo o principal produto do agro paranaense brasileiro, o cultivo da soja ocupa mais de um quarto de todo o território do estado e está espalhado por todas as regiões. São 5,6 milhões de hectares de área plantada na safra 2020-2021, que equivale a 56 mil quilômetros quadrados. A estimativa é de colher 20,4 milhões de toneladas do grão. O cultivo do grão ganhou espaço nos anos 70, substituindo o café na preferência dos produtores paranaenses. Depois que a geada negra de 1975 destruiu o que era então a principal cultura do estado. O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, afirmou que o Brasil já superou há anos a produção de soja dos Estados Unidos e que hoje é o maior produtor mundial. E o Paraná se destaca no cenário nacional como o segundo estado com a maior produção. Norberto explica que de um acidente climático, que foi a grande geada, a um intenso processo de mecanização, a soja se constituiu como a principal cultura agrícola do Paraná. Tem o maior valor de produção e é o principal produto da exportação, ocupando o maior espaço da agricultura e movimentando intensamente vários setores do estado. Para o consumo humano, a soja é usada na produção de óleo vegetal, mas o grão é destinado principalmente para a fabricação de rações, fortalecendo outra vocação do Paraná, que é a pecuária e a produção de proteína animal. O agricultor Valdomiro Rebelato é um dos paranaenses que apostam no cultivo da oleaginosa desde os anos 1970. Ele conta com uma área de 345 hectares em Cascavel, na região oeste, que foi colhida no início de março. Ele diz que houve uma evolução muito grande nessas últimas décadas e a tendência é produzir cada vez mais. Veio muita tecnologia, variedades, novas de sementes e muito conhecimento para o trato do solo, de maquinário, desde a época do plantio. Quem investe tem retorno garantido. Falando um pouco da produção, o Paraná é o segundo maior produtor no Brasil, atrás do Mato Grosso e também o segundo maior exportador. Em 2020, mesmo com uma pandemia em curso, o estado bateu recordes de produção, com aproximadamente 21 milhões de toneladas colhidas, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Deste total, cerca de 17,3 milhões de toneladas do complexo soja, como grãos, farelo e óleo, foram para exportação, sendo 13,4 milhões de toneladas somente do grão. O valor da exportação superou os 6 bilhões de dólares, o equivalente a 33 bilhões de reais na cotação atual, o que representa 36,8% de toda a exportação paranaense e 17% de toda a soja vendida ao exterior pelo Brasil. Os dados foram computados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, com base nas informações da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Segundo o levantamento, o grosso da produção é exportado para a China, que comprou 12,2 milhões de toneladas,
cerca de 70,6% do complexo soja no ano passado. Outros países compradores foram a Holanda, Coreia do Sul, França, Paquistão, Índia, Turquia, Alemanha, Tailândia, Polônia, Eslovênia, Espanha, Vietnã, Romênia, Irã, Bélgica, Japão, Reino Unido e México. Sobre o valor bruto da produção, chegou perto de 20 bilhões em 2019, segundo o último cálculo do Departamento de Economia Rural, que representa 20% de todo o valor bruto da produção. Entre as principais regiões produtoras estão o Centro-Oeste, que na atual safra conta com uma área plantada de 690 mil hectares, com previsão de colher entre 2,3 milhões e 2,6 milhões de toneladas. Os Campos Gerais do Paraná, com área de 558,2 mil hectares e produção estimada entre 2 milhões e 2,2 milhões de toneladas. E o Oeste cultivou 516 mil hectares e prevê uma colheita de 1,9 milhões a 2,1 milhões de toneladas. A participação do Paraná vai além do grande volume de produção. Inclui também um importante avanço das tecnologias relacionadas ao grão. O estado cedia a Embrapa Soja, uma das 42 unidades da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, referência mundial em pesquisa. A unidade, localizada em Londrina, dividiu por mais de uma década o espaço com o então Instituto Agronômico do Paraná, que hoje integra o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. O secretário Norberto ressalta que a tecnologia da sojicultura vai além do maquinário e da genética das sementes, que evoluíram muito nos últimos anos, mas está integrada em todo o processo de produção, incluindo o plantio direto, definição da época de semeadura, a cobertura plena, a melhoria do solo e o manejo de pragas e doenças. O secretário ainda afirma que a pesquisa pública tem grande crédito nesse trabalho. São essas pesquisas que influenciam na colheita e na qualidade do grão. De acordo com o Departamento de Economia Rural, em uma década houve um avanço de 19% na produtividade no estado. Enquanto na safra de 2009 e 2010 foram colhidos 3.000 quilos 186 por hectare, na de 2019 e 2020 foram 3.000 quilos 794 por hectare. A área plantada aumentou 25,2% no período passado, de 3.034 milhões de hectares para 5,48 milhões de hectares no ano passado. Na propriedade de Valdomiro Rebelato, máquinas com GPS garantem mais precisão e diminuem perdas na semeadura e na colheita, além de evitar que a mesma área seja pulverizada mais de uma vez, por exemplo. Mas para ele, o que mais evoluiu nas últimas décadas foi o preparo do solo. Ele conta que começou o cultivo em 1971, muito precariamente, mas as coisas evoluíram bastante. Naquela época, colhia 60 sacas por alqueire. Em meados dos anos 1980, já eram 100 sacas. Depois vieram novas tecnologias da Embrapa e de empresas particulares, que elevaram a produtividade, principalmente graças ao tratamento de solo. Valdomiro conclui dizendo que no ano passado fez um experimento em uma área pequena, com análise em laboratório de talhão em talhão de solo, para ver as necessidades nutricionais. A área fechou com uma média de 211 sacos por alqueire, 4 vezes mais do que colhia há 50 anos, e que este ano a produtividade deve ser menor devido ao clima, mas que será compensada com o preço que está muito bom por causa do dólar. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações e acessar diarural.com.br. E não esqueça de deixar seu comentário. Até mais!